és o rei sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. 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 Olá, querido, que bênção estar mais uma vez com você aqui no Unpocket. É muito especial, nós podemos participar juntos aqui e você já nos conhece que nos jovens casais, quando a gente fala de relacionamento, e mesmo que você ainda não seja um jovem casal, você pode também já refletir sobre essas coisas, mas quando a gente fala de relacionamento, não tem como a gente não falar do relacionamento também com Deus, né, que o casal pode estabelecer. A gente entende que não existe relacionamento cristão, né, entre um homem e uma mulher se ele não estiver pautado nas coisas do Senhor, na Bíblia, na palavra do Senhor e nos princípios que Ele tem para nós. E hoje eu quero entender como é profunda essa verdade para nós através de um texto muito específico sobre isso, e eu queria refletir e meditar contigo sobre essa parte da palavra que vai nos ensinar que casais que oram juntos, casais que têm momentos especiais na presença do Senhor juntos, são impactados e recebem respostas do Senhor. Então, se você ainda não tem esse momento no seu namoro, no seu noivado ou no seu casamento, é a hora de você começar a orar com o seu cônjuge, orar com o seu namorado, orar com a sua namorada, com o seu noivo, com a sua noiva. E se por acaso você não tiver nem noivo, nem noiva, nem namorado, nem namorada, nem marido ou mulher, você já pode começar a orar para que Deus separe a pessoa certa para você, mas que Ele também te abençoe a viver essas coisas que nós vamos estudar aqui na palavra, quando você tiver um relacionamento. Se você estiver se preparando desde já e pedindo que o Senhor prepare também a pessoa com quem você vai se relacionar e colocando na presença do Senhor todos esses pedidos, você com certeza vai ter mais tranquilidade de praticar algumas coisas que para nós são verdades espirituais e que precisam acontecer num relacionamento cristão. Eu queria abrir contigo a palavra do Senhor lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, que vai dizer o seguinte, 1 Pedro 3, 7, aqui é a nova versão, Nova Almeida atualizada. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça de vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Olha que interessante que a gente está vendo aqui. O poder da oração dentro de casa, ele tem ele é meio que paradoxal, ele vai e volta na verdade, porque ele nos leva na presença do Senhor, mas ele faz alguma coisa em nós também.
Então aqui o que Pedro está falando, o apóstolo, né, que a gente às vezes mais ouviu falar ali na Bíblia, né, tem tantas situações com Pedro que a gente vê coisas interessantes, e com certeza aqui você vai entender um pouquinho mais do pensamento dele acerca do matrimônio. Ele está dizendo, olha, vocês que estão juntos, a primeira coisa que tem que acontecer dentro dessa casa é viver com respeito, viver tratando um ao outro de maneira respeitosa, entendendo, né, que tem que ter discernimento na hora que a gente vive junto. Então a primeira coisa que tem que acontecer nesse relacionamento, para que ele seja de fato um farol da luz, da presença do Senhor, aonde quer que você esteja, é ser um relacionamento que há respeito, em que há a verdade de que nós sabemos nos tratar dentro desse relacionamento. Pode ter certeza que independente da fase que você está no teu relacionamento, vai ter momentos que vão haver debates, coisa básica, né, entre nós aqui. E vai ter discussões que você vai dizer, puxa, o que eu faço nessa hora? Para onde que eu corro quando acontece esse tipo de coisa? Qual é a maneira que eu devo tratar o meu namorado, a minha namorada, o meu marido, minha esposa? O que eu falo, né? Não importa a maneira, não importa o que você vai dizer, contanto que você fale da maneira certa. Você tem que falar com o coração cheio de graça, com o coração respeitoso, com o entendimento de que a palavra está te encorajando a tratar o outro com respeito. Nós vamos ver exemplos muito claros de como os cônjuges devem se tratar em várias passagens bíblicas, né? A gente vai ver, por exemplo, no Antigo Testamento, Boaz e Ruth, um exemplo tão interessante, e ali Boaz está resgatando, né, Ruth, tem todo um contexto aqui sobre isso, mas o importante é ver que ele é extremamente respeitoso com Ruth, e ele está sendo até um exemplo para nós, para entender como que nós devemos nos tratar também. É mais ou menos o que Deus faz com a gente, Ele nos resgata, né? E com certeza no casamento a gente precisa tratar com respeito para que haja resgate emocional, haja resgate espiritual, para que haja cumplicidade entre o casal, para que vocês se entendam cada vez mais e possam juntos viver uma vida abençoada na presença do Senhor. E sabe, gente, quando a gente lê um texto como esse, de Pedro, né, a gente vai ver que o mundo antigo era muito diferente do nosso mundo atual. Talvez você nunca tenha estudado como era o direito romano na época, mas a gente pode ver algumas características muito interessantes com respeito principalmente ao papel da mulher. Nós sabemos que naquela época quem tinha direitos de fato era o homem, né, que era considerado o líder da casa, o marido, né, pai de família, ele que tinha direito sobre a esposa e sobre os filhos. Então, havia várias implicações sobre isso, né? A mulher, por exemplo, ela não poderia, no direito romano, comprar terras, contrair bens, se não fosse autorizada pelo marido, né? Então, ou normalmente era comprado no nome dele, ou então ele tinha que emitir uma autorização, ele tinha que fazer toda uma procuração para que acontecesse isso, né? Da mesma forma, ela não tinha voz ativa no tribunal, por exemplo. Se ela fosse chamada perante um júri, perante um juiz, ela não poderia se defender, ela dependeria do seu marido para isso. Então, ela precisaria ter um defensor masculino. Olha que interessante que é e que diferente que é da nossa realidade atual, não é mesmo? Então, quando a gente vê esse tipo de situação, a gente entende a importância que Paulo e Pedro, principalmente, os dois, dão à maneira que o homem trata a mulher. Então, por exemplo, Paulo vai discorrer sobre isso lá em Efésios, né, vai falar sobre isso em Timóteo, sobre a maneira que a mulher deve se portar, não porque ele é um cara machista ou coisa assim, mas porque ele quer protegê-la, porque ele sabe que a sociedade da época, assim como a sociedade de hoje, vai atacar o papel feminino, vai tentar desconstruir o papel do que é ser uma mulher de fato. Então eles vão tentar proteger, dando a dica, olha, nessa sociedade de hoje é importante que você respeite seu marido, não para que você simplesmente seja uma escrava dele, não é nada disso, né? Mas para que sim você seja protegida de qualquer coisa que possa acontecer contrária a você. Então é importante entender isso quando a gente abre o texto bíblico e lê coisas como essas, né? Mas então esse cuidado, que na época aqui, Pedro está falando especificamente para os maridos, também serve para as mulheres. Nós devemos respeitar um ao outro, cuidar um do outro, entendendo com discernimento como nós devemos viver. Então, quando nós entendemos que a gente tem que tratar com respeito, a gente precisa ver que, olha,
olhar cada situação que está acontecendo e saber agir de uma maneira intencional, positivamente, é fundamental para que as discussões dentro de casa sejam resolvidas. Então, se você ainda não é casado, ainda não está namorando, ainda não está noivo, você pode entender que, olha, talvez dentro de casa, que você vê com os seus pais, ou se você já saiu da casa dos pais faz um tempo, aquilo era a maneira que eles se tratavam. E talvez não seja a maneira ideal que está aqui na Bíblia, que está na palavra. Então você pode entender que a maneira ideal é tratar com respeito. É importante sabermos que nós devemos olhar, por exemplo, da palavra, por exemplo, de Cristo. Paulo vai dizer, olha, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, o marido deve amar e se entregar pela esposa. Então você, mulher, já pode orar e pedir ao Senhor e ficar atenta também para homens que são gentis, para pessoas que estão ali pensando em tratar os outros com respeito, para que você possa viver isso num relacionamento. Da mesma forma, o homem deve fazer isso, deve buscar alguém que é respeitoso, alguém que já tem esse entendimento, até para poder diminuir o número de conflitos que vai ter durante namoro, durante noivado e durante o casamento, baseados na palavra do Senhor. O segundo ponto, se a gente consegue entender então, primeiramente, que nós devemos tratar com respeito, a segunda coisa é que casais que buscam ao Senhor juntos, que respeitam um ao outro, recebem respostas das suas orações. Pedro está terminando esse texto dizendo, olha, agindo assim, as orações de vocês não vão ser interrompidas. Ele está deixando bem claro para nós aqui que existe como interromper as orações se nós não nos tratarmos com respeito, se nós não soubermos a maneira correta de relacionar com o nosso cônjuge. Então é fundamental, querido e querida, que a gente entenda que se você estiver tendo problemas e não souber resolver eles com respeito e com dignidade dentro de casa, as suas orações vão ter alguma problemática para chegar na presença do Senhor. A palavra que Pedro está usando aqui, no grego, a expressão que ele usa é como exatamente tivesse um obstáculo no meio da estrada, como se tivesse caído uma pedra ou caído um tronco e o viajante não pudesse atravessar com a sua carroça aquela estrada, porque simplesmente teria que ser arrancado aquele problema antes que a viagem pudesse continuar. Então olha que complicado que é a gente viver não sabendo se tratar. Não adianta orar, segundo aqui o que a gente está vendo, porque a nossa oração não vai ser respondida, não vai ser ouvida, vai ser interrompida se nós não tratarmos ao outro com respeito. Isso nos faz pensar, talvez, que ser hipócritas para nós não é uma opção. Nós devemos cuidar da maneira com que nós nos tratamos dentro de casa. É fundamental que nós nos tratemos com respeito para ter orações respondidas. 1 Pedro 3,12, o apóstolo vai continuar o texto daqui em frente ali, dizendo, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam o mal. Se você praticar o mal dentro de casa, para as pessoas que você deveria estar amando, você pode ter certeza de que o rosto do Senhor não está inclinado para ouvir a tua súplica, não está inclinado para ouvir a tua petição. Então, talvez esteja na hora de mudar a maneira que a gente se trata em casa, não é mesmo? Talvez esteja na hora da gente começar a tratar o outro com respeito. E, por último, nós podemos entender que casais que buscam ao Senhor juntos, casais que oram juntos, entendem o seu propósito de vida. Eles conseguem entender que eles precisam viver de uma maneira completamente focada nos propósitos do Senhor, na vontade do Senhor. E a vontade do Senhor para as nossas vidas é exatamente esse texto que eu citei rapidamente lá de Paulo, em Efésios 5:31, e ele vai dizer, olha, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, deve ser o relacionamento entre o homem e a mulher. Ou seja, querido, o teu relacionamento com a tua esposa, teu relacionamento com o teu marido, com o teu namorado, com a tua namorada, com o teu noivo, com a tua noiva, deve espelhar a maneira com que Jesus nos trata, a maneira amorosa, a maneira cuidadosa que Jesus trata a sua esposa, a sua noiva, que é a igreja. Se você é amado por Deus e se você está vivendo uma vida abençoada, no teu relacionamento isso precisa estar espelhado, isso precisa estar acontecendo também. Não existe cristão que vive segundo a vontade de Deus, mas que trata os outros negativamente, com desrespeito, com palavras erradas, com palavras pesadas. Isso simplesmente não existe, queridos. Porque ou a gente de fato vive princípios que abençoam pessoas, ou tudo que a gente está vivendo é hipocrisia.
Você, às vezes, pode ter situações dentro de casa que você está vivendo há muito tempo e que você não sabe como mudar. A palavra é clara que nós devemos buscar o Senhor e que nós vamos encontrá-lo. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa procura. Se você ainda não está vivendo isso, você pode aprender um pouco mais disso na palavra, mas nós queremos te ajudar a viver de acordo com a vontade de Deus. Nós queremos te ajudar a entender mais disso. Você pode entrar em contato conosco e você pode receber a bênção do Senhor em aprender mais sobre isso, entrando aqui no link que está aqui embaixo, no /Jesus. Você pode se inscrever e dizer, olha, quero aprender mais sobre esse Jesus, eu quero que o meu relacionamento seja diferente. Com certeza, Deus tem muito para abençoar a sua família, tem muito para abençoar a sua vida e abençoar as pessoas ao seu redor através das coisas que Ele quer fazer na sua vida. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Nós nos vemos no próximo Unpocket. Até lá!